aula, abordaremos os princípios cognitivo-linguísticos e também os princípios norteadores para o ensino-aprendizagem da escrita ortográfica e também para a remediação das dificuldades nessa área. Com relação às implicações cognitivo-linguísticas, temos o nosso loop fonológico, ou seja, a aquisição da nossa oralidade como um primeiro ponto a ser discutido. Quando vamos aprender a falar, aprendemos a falar de uma forma incorreta, num primeiro momento, vamos aprimorando a nossa codificação auditiva, a nossa decodificação auditiva e a nossa codificação motora para que a gente possa falar. E desta forma, nós temos uma combinação limitada de fonemas em nossa língua. Dessa forma, temos 19 fonemas consonantais, 5 fonemas vocálicos nasais e 7 fonemas vocálicos orais. Então, é a combinação desses fonemas que vai fazer com que as sílabas sejam formadas e as palavras sejam formadas na nossa oralidade. Veja, a mesma sílaba ma da palavra maçã é a sílaba ma da palavra cama. Portanto, essa relação entre a aquisição da oralidade e a aprendizagem da escrita, ela vai acontecer porque nós vamos recombinar de formas diferentes um número que é limitado de letras que se referem aos fonemas da nossa fala. Então, essa é uma implicação cognitivo-linguística muito importante e que precisa ser considerada pelos fonos educacionais, pelos psicopedagogos e pelos professores dentro da sala de aula. Dessa forma, nós entendemos que as habilidades que decorrem desta aquisição da fala, que nós podemos chamar de habilidades metalinguísticas, são importantes para o desenvolvimento não só da escrita, mas também da leitura. São elas as habilidades de consciência fonológica, em que vamos desenvolvendo gradualmente e sequencialmente habilidades como percepção, discriminação, produção de palavras a partir de sílabas. Também temos a parte de rimas, de aliterações, de transposição, tanto de sílabas quanto de letras, de sons, de fonemas dentro dessas sílabas, que vão se recombinando e formando palavras novas. Com isso exposto, temos então uma teoria que é do professor Jaime Zorzi, em que diz que a formulação de hipóteses no momento de se escrever advém desses processos gerativos, ou seja, desses processos de alta geratividade que a nossa língua oral oferece, combinada a um número limitado de caracteres que encontramos no nosso alfabeto. Há uma diferença a ser considerada sobre a descoberta do princípio alfabético e a fase alfabética de alfabetização. A nossa escrita, ela é de natureza alfabética, ou seja, as letras do alfabeto representam, de certa maneira, a nossa linguagem oral. Entretanto, quando nós falamos do princípio alfabético, nós estamos falando do momento em que a criança se dá conta de que os sons que ela está falando podem ser representados pelos grafemas, ou seja, pelas letras do alfabeto. Essa descoberta que a criança faz vai depender de um trabalho bastante importante
que já deve ser feito na educação infantil, em que as habilidades metafonológicas, ou seja, habilidades de consciência fonológica, devem ser estimuladas. Então, o princípio alfabético é essa descoberta do fonema que vai poder se combinar as letras do alfabeto para que a gente possa, então, passar do código linguístico oral para o código linguístico escrito. Descobrir o fonema significa se dar conta de pedaços, de elementos sonoros que vão formar as nossas palavras. São elementos, os menores elementos de uma palavra. E não podemos perder de vista de que esses fonemas são elementos sonoros, mas são elementos sonoros abstratos. Por exemplo, eu posso falar a palavra balde, eu posso falar a palavra balde, eu posso falar balde de uma outra forma. Então, estou articulando de formas diferentes, porém o significado é o mesmo. Por isso, o nosso fonema tem esta relação abstrata no nosso córtex cerebral. Estas abstrações, na verdade, é que vão nos propiciar sequências articulatórias que vão determinar a sequência dos grafemas que serão escolhidos no momento da escrita. Nesse sentido, entender as etapas que a criança e que o escolar vai passando para alcançar a sua escrita ortográfica é importante. Vejamos, num primeiro momento, o escolar precisa ter o conhecimento do alfabeto. Ele precisa nomear as letras do alfabeto. Ele precisa saber a sequência das letras do alfabeto. Então, o conhecimento do alfabeto, seja no seu reconhecimento e discriminação visual, seja no seu reconhecimento e discriminação auditiva, devem já ser trabalhados na educação infantil, para que o escolar chegue no ensino fundamental com esse requisito que é básico para aprender a ler e escrever. Um outro momento é a criança começar a perceber que palavras são divididas em sílabas, ou partes, ou pedaços, e que estas sílabas também são divididas em partes menores ainda, que são os fonemas. Então, o que devemos fazer é mostrar explicitamente para os escolares que palavras são formadas por sílabas, sílabas são formadas pelas letras. Esse conhecimento do que é palavra e do que é sílaba faz com que os nossos escolares tenham uma menor incidência de junções ou separações que são indevidas no momento da sua escrita. Um outro aspecto fundamental é que esta sequência da oralidade deve ser representada e respeitada no momento da escrita. Então, a criança saber quais são as letras, quais são as posições que cada letra ocupa dentro de uma sílaba para formar uma palavra é muito importante. Dessa forma, temos então uma redução gradual do número de ocorrências de problemas ortográficos relacionados à omissão de letras ou ao acréscimo delas numa palavra. Além destas etapas já descritas, a criança, o escolar, terá que ter segurança em identificar o fonema e ser hábil em correlacionar este fonema a um grafema, para que a sua escrita esteja correta e seja eficiente no momento de se passar uma informação ao leitor. Temos assim concluído, então, esses conhecimentos básicos que precisamos acerca das implicações cognitivo-linguísticas nos casos
de dificuldades de aprendizagem. Vamos então agora falar sobre os processos norteadores do ensino ou da remediação nas dificuldades de escritas das nossas crianças. Os princípios norteadores para o ensino-aprendizagem da notação ortográfica ou da remediação da desortografia foram descritos por diversos autores. Dentre eles, o professor Arthur Gomes de Moraes, a linguista Leonor Sclier Cabral e outros. E dentre esses princípios norteadores, vamos falar de 2 deles, que são os mais importantes nesse momento. O primeiro deles é, claro, o tempo de contato da escrita que a criança tem. Algumas crianças já chegam no ensino infantil, na educação infantil, tendo em sua casa uma variedade de itens escritos. Elas têm revistas, jornais, pais que fazem listas de compras, listas de viagem, enfim, uma infinidade de materiais escritos. Outras crianças não têm a mesma oportunidade e muitas vezes chegam bastante cruas na educação infantil com relação ao sistema de escrita. Um outro princípio norteador extremamente importante é a compreensão por parte de nós profissionais acerca das correlações entre os fonemas e os grafemas. Nós temos alguns tipos de correlação. Nós podemos citar a correlação direta, ou seja, regular, em que um fonema poderá ser escrito somente por uma letra ou um grafema. Então, nós vamos ter estas relações que são regulares, por exemplo, o som o fonema que vai ser representado pelo grafema M, ou o fonema Y, que vai ser representado pelo grafema LH. Então, nós temos essa relação que é direta. Nós também temos umas relações que são, na verdade, de forma irregulares. Dentro dessas irregularidades, nós vamos ter as relações entre fonemas e letras que são regradas, ou seja, que dependem de uma regra ortográfica para acontecerem. E também temos as relações que são totalmente irregulares, em que nós podemos perceber que não há regras ortográficas que nos expliquem o uso de uma letra ou de outra letra em determinada palavra. Estas regularidades e irregularidades vão nortear o processo de aprendizagem da escrita ortográfica durante toda a nossa vida acadêmica. E estas relações, elas acabam sendo importantes e difíceis de serem alcançadas plenamente, tanto que adultos proficientes na escrita também erram. Teremos dúvidas e a dúvida é um importante elemento no momento de se escrever. Para fecharmos nossa aula, vamos fazer um breve resumo do que falamos. As implicações cognitivo-linguísticas se referem à nossa aquisição da oralidade e o nosso processo de alta geratividade quando podemos combinar os fonemas que falamos com os grafemas na nossa escrita. Também falamos da importância das habilidades de consciência fonológica nesse processo de alfabetização e também abordamos uma sequência que seria uma sequência esperada no momento da alfabetização. O conhecimento do alfabeto, a distinção entre palavras e sílabas, saber o que é letra, como corresponder às letras
aos fonemas na leitura e ao contrário na escrita, como corresponder os fonemas às letras. Vimos todos estes aspectos. Também falamos sobre os princípios norteadores para o ensino da leitura e da escrita. E o tempo de escrita é um desses princípios norteadores em que devemos levar em consideração. Uma criança que tem mais tempo de contato com a escrita tem a possibilidade de se sair melhor do que uma criança que não tem contato com nenhum material escrito. E também falamos, acerca desses princípios norteadores, que a compreensão da correlação entre fonemas e grafemas vem de diferentes naturezas. Nós temos uma primeira correlação, que é a correlação regular, em que um fonema vai sempre ser representado por um único grafema. Nós temos também a correlação que é regrada, ou seja, uma relação de fala e escrita que é dependente de regras ortográficas. E como uma última correlação, nós temos as irregularidades, em que não encontramos nenhuma regra ortográfica que defina o uso de um grafema ou de outro em determinada palavra. Pessoal, agradeço muito a atenção e a participação de vocês e até o nosso próximo encontro.